Olá, bom dia. Estamos de volta aqui com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branti, e a produção e a participação aqui no chat do Caetano Garcia. Oi pessoal, bom dia Gilberto. Um olá aqui para o Marcelo Solerrique, para o Mena Barreto, a Valdivinha, a Duda, que já estão acessando aqui o nosso chat. Para quem estiver assistindo o programa e não sabe como que funciona, são 3 maneiras aqui de participar do Urban View, mandando comentários e perguntas. Uma delas é justamente você, assim como esses internautas que eu citei o nome, se logarem no chat e aí vocês podem ver os comentários dos outros participantes. A outra forma é na home do AltV, tem o Linha Direta, que é uma janelinha onde você só digita a pergunta, o seu nome, e clique em enviar, eu faço aqui no ar o nosso convidado. E a terceira maneira é pelo Twitter, eu estou de olho aqui no Twitter da Urban Systems, que é @urban_systems, então é uma outra maneira aí de vocês interagirem conosco. Participem, mandem perguntas, o Gilberto vai dar sequência aqui à entrevista e apresentar a convidada de hoje para vocês. Ok, e a gente está vendo aí o nosso país, o Brasil, num momento de grande aquecimento econômico, né? A economia está num momento excelente. A gente vai ter aí uma Copa do Mundo de 2014, a gente vai ter as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, e o assunto do momento, a pauta que mais se fala é a necessidade de investimentos em infraestrutura no Brasil. A gente precisa de portos, a gente precisa de estradas, a gente precisa de saneamento básico, a gente precisa de usina hidrelétrica, a gente precisa de investimento em tudo, sob o risco, sob a pena de a gente barrar esse bom momento de crescimento. A gente não tem as condições ideais para poder crescer, para poder dar vazão a esse desenvolvimento, esse bom momento econômico que a gente está vivendo. A gente já discutiu aqui no programa também a questão do apagão da mão de obra, apagão de talentos. A revista Exame, que chegou dessa quinzena, também está falando sobre essa questão, que a gente está precisando de 8 milhões de profissionais qualificados aí. Então a gente tem um problema sério na questão da mão de obra, e a gente também está com um gargalo também de infraestrutura, isso sem contar também com a questão da legislação trabalhista, da questão da tributária. Então a gente tem uma série de desafios aí para o governo e para a sociedade enfrentar. Um dos grandes desafios que a gente vai abordar no programa de hoje é a questão da infraestrutura, né? O país não tem verba para realizar todas as obras, todos os investimentos necessários em infraestrutura, principalmente levando em consideração a chegada da Copa e dos Jogos Olímpicos. O ministro dos Esportes, Orlando Silva, que está supervisionando as preparações para os eventos, afirmou que a ideia é que vamos compensar 30 anos de falta de investimentos em infraestrutura em apenas 4 anos, provavelmente nunca foi realista, né? Realmente não é realista, e nós temos certeza que o governo não tem dinheiro, não tem possibilidade de fazer todos esses investimentos. Mas a gente tem uma saída aí que é a iniciativa privada, né? Os investidores aí estrangeiros nos Estados Unidos, na Europa, Japão, China, têm dinheiro, estão vendo esse momento econômico do Brasil e estão interessados sim em investir no Brasil. E aí que entra a proposta de realizar as parcerias público-privadas, as chamadas PPPs, que começam a sair do papel e viram uma opção bastante interessante para que o país possa conseguir realizar investimentos maiores, mais consistentes em crescimento, sem comprometer com isso os seus cofres públicos, sem comprometer as contas públicas. Para explorar esse assunto, então, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que o Henrique vai colocar aí na tela para vocês, que é o tema do programa de hoje, o seguinte olhar: parcerias público-privadas. Seriam elas a saída para lidar com o desafio da infraestrutura brasileira? A gente tem um desafio aí, que nem eu falei, em várias áreas, né? A gente quer saber, explorando esse olhar da semana, o que são as PPPs e como elas funcionam, quais são os exemplos e as experiências do exterior, o que falta para o Brasil aproveitar melhor essa solução. E eu vou pedir para você já começar a participar desse programa e interagir com a gente, acessando o nosso site www.urbansystems.com.br. Você vai ver ali, logo na nossa home, do lado direito, tem a enquete da semana. Na nossa enquete a gente está perguntando para você o seguinte: as parcerias público-privadas são o caminho para resolver os desafios da infraestrutura brasileira? Entra lá, dá o seu voto, e no final do programa a gente vai consultar aqui o resultado, e a nossa entrevistada de hoje vai comentar a resposta de vocês. Então, para responder a essas e outras perguntas, para debater esse tema com a gente vai conversar com a doutora Vera Monteiro, da Sundfeld Advogados. Doutora Vera, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Eu é que agradeço, estou feliz de estar aqui. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Caetano, pelo convite.
Doutora Vera Monteiro é mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e doutora em Direito do Estado pela USP. Ela é coordenadora e professora do curso de especialização em Direito Administrativo do Programa de Educação Continuada em Direito GV-LOL, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É autora dos livros Concessão e Licitação na Modalidade de Pregão, além de ter inúmeros capítulos de livros e artigos publicados nas revistas especializadas em Direito Público. Participou como consultora jurídica da elaboração de um projeto de lei sobre parcerias público-privadas, as PPPs, em iniciativas coordenadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Também atuou como consultora jurídica na estruturação de PPP nos setores de saneamento básico no sudoeste da Bahia, de transporte metroviário em São Paulo e do estádio do Mineirão em Minas Gerais. Então, doutora Vera, para começar a nossa entrevista aqui, habitualmente a gente traz um quadro chamado de olho na frase, né? A gente, em cima do tema do programa, a gente pinça aí uma frase, uma afirmação, e hoje a gente pegou aqui uma frase do empresário Igor Furniel, que é diretor-presidente da consultoria especializada Actuali. Diz o Igor Furniel: a opção pela PPP é uma alternativa bastante eficiente. O Estado tem a demanda, mas não tem dinheiro nem know-how. A empresa traz a experiência da gestão, construção e financiamento. É bom para os dois lados. Além disso, o valor final das obras talvez fosse maior se não tivesse uma empresa parceira explorando o negócio economicamente. Concorda? Discorda? Eu concordo, Gilberto. Eu acho que essa observação do Igor ela é totalmente correta. Porque a lógica da PPP, aliás, você como publicitário, você vai entender isso muito bem. PPP é um marketing, um nome. É um nome que se criou em 2004, que teve origem nos projetos na Inglaterra, na Margaret Thatcher, no momento em que havia um arroxo fiscal muito forte e se precisava investir em investimento em infraestrutura. E o que é que se fez naquele momento? Se criou um programa, então se deu um nome a esse programa, para permitir que houvesse a participação privada em negócios públicos e se criou um ambiente contratual adequado para que isso pudesse acontecer. O que o Igor está descrevendo nessa frase é exatamente isso. Um ambiente contratual seguro para que o privado possa trazer a sua expertise e o público possa, com base nessa experiência, desenvolver projetos de interesse público. Essa é a ideia. Quer dizer, isso surgiu então na Inglaterra, esse modelo de negócio surgiu na Inglaterra. Esse modelo de negócio surgiu na Inglaterra, mas isso não quer dizer que a gente já não tivesse experiências muito parecidas no Brasil. Na verdade, a gente já tinha de longa data, que são os chamados contratos de concessão. Os contratos de concessão no Brasil já existem desde muito tempo, sendo que a nossa lei mais recente é de 1995. E a parceria público-privada, esse nome que tomou os jornais, ela, apesar de termos tido uma lei que só foi editada em 2004 e acabou internalizando no nosso modelo jurídico o nome PPP, nada mais é do que um tipo de contrato de concessão. Então a gente já tinha esse ambiente contratual conhecido, a gente já tinha mecanismos muito próximos e em 2004 é que foi editada uma lei federal que permitiu que esses contratos de concessão pudessem fazer uma coisinha a mais que antes não era possível. O que é que passou a ser possível que antes não era? Contratos de longo prazo em que o poder público pudesse participar no desenvolvimento de projetos de infraestrutura, fazendo aportes financeiros em conjunto com o privado para o desenvolvimento do projeto. Em outras palavras, permitiu que os negócios pudessem contar com a participação de recursos públicos para projetos de longo prazo. Porque se eu perguntar para você, qual é um contrato de concessão típico? Qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Como é que se diz? Uma concessão de rodovia, de pedágio. Como é que é esse modelo dessa concessão? Como é que é remunerada a iniciativa privada? Isso que eu ia te perguntar, porque existe uma confusão, até que era legal você esclarecer esses conceitos, entre PPP, parceria público-privada, né? A concessão e privatização. Seria legal até para quem está nos assistindo deixar bem claro qual é o conceito. Porque para mim, a concessão é a seguinte: existe uma obra já pronta, né, na concessão, aí eu faço um edital de concessão, ela vai lá, o privado vai lá e melhora isso daí e eu deixo explorar aquele bem que já está pronto. Me parece que na parceria público-privada é uma obra que começa do zero. Isso tanto pode acontecer no modelo de concessão, que é o que a gente chama de greenfield, como também pode acontecer na PPP. É que você está pensando no modelo da rodovia. A gente não tem nenhum modelo de rodovia no Brasil que tenha sido greenfield. Todos os modelos de concessão de rodovia que nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, o governo do estado transferiu a iniciativa privada à infraestrutura já existente e deu à iniciativa privada a responsabilidade de ampliar a infraestrutura, fazendo melhorias. Então é exatamente isso que você mencionou. Mas não tem nenhuma vedação para que o projeto pudesse sair do zero.
Por exemplo, se a gente falasse num projeto do trem-bala. O trem-bala poderia ser dentro dessa lógica, desde que... E aí começam as diferenças entre os variados modelos. Então, você me pergunta, qual é a diferença entre privatização, concessão e PPP? Na linguagem jornalística, isso tem sido tratado de maneira igual. Se a gente começar a detalhar isso na legislação, há algumas diferenças. Privatização, no seu sentido mais técnico, é venda de ativo estatal. Venda. Então, eu tenho uma empresa estatal e vou vender aquele ativo para que a empresa privada vá fazer os novos investimentos ali adiante. Deixa de ser público para ser privado. Quando eu falo em PPP ou falo em concessão, eu não estou vendendo nada. Não é essa a lógica. A lógica é de parceria. A lógica é de combinação de capacidades. PPP é concessão. É um tipo de concessão. Qual é a diferença da PPP? Qual é a característica da concessão que faz com que ela seja chamada de PPP? É a concessão que tem uma característica muito especial que não acontece, por exemplo, no caso da rodovia. A rodovia, como é que o particular ele é remunerado? Pagamento de pedágio. É a arrecadação dos pedágios que faz com que haja recursos suficientes para que o parceiro privado possa fazer os investimentos definidos no contrato e cumprir as metas estabelecidas. A PPP é um contrato de concessão em que a remuneração do privado ela não se dá exclusivamente por tarifa, como é o caso do pedágio. Seja porque, no modelo daquele negócio específico, eu não tenho como cobrar tarifa. Vou te dar um exemplo. Um projeto que envolva a construção e a operação de um presídio. Isso pode ser desenvolvido por um modelo de concessão. O que é um modelo de concessão? É um modelo no qual o parceiro privado vai fazer os investimentos necessários para criar a infraestrutura. Ela já poderia existir, poderia ser um presídio já existente que vai ser reformado. Ou construído do zero. Ou construído do zero. Vou melhorar a infraestrutura e diz lá o contrato, que o parceiro privado tem que disponibilizar 500 capacidades de receber presos naquela unidade, que deve ser uma unidade para presos de alta periculosidade, com tais e quais características, e define toda a forma de prestação desse serviço. Como é que vai ser a remuneração do privado, da infraestrutura construída e do serviço que vai ser prestado ao longo de 20, 30 anos? Que serviço? O serviço de hotelaria, como é chamado. Então, todo o serviço relacionado... Apesar de parecer estranho chamar o serviço de hotelaria, mas é o nome correto. É o nome correto. Que é o serviço de hotelaria? Serviço de lavanderia, serviço de quentinha, alimentação, serviço de saúde. Toda a infraestrutura necessária para a manutenção do preso dentro daquela infraestrutura vai ser provida por quem? Pelo concessionário. Nós não estamos falando aqui exclusivamente de uma obra. Porque se fosse uma obra, contrata a empreiteira, constrói o prédio conforme as características arquitetônicas, devolve ao poder público, e o poder público faz o quê? O poder público abre um monte de licitação para contratar os serviços de limpeza, serviços de saúde, serviços e assim por diante. O poder público passa a ser o gestor, depois da obra, de um N número de contratos. Na lógica da concessão, não. Eu contrato uma única pessoa e essa única pessoa vai fazer o quê? Vai fazer a obra e gerir os serviços. Como é que vai ser a remuneração? Dá para fazer pedágio? Dá para cobrar alguma coisa do preso, da família que está colocando o preso lá dentro? Não dá. Não, aí nesse caso, por exemplo, é o Estado mesmo que vai pagar. Então, o Estado paga pela qualidade do serviço prestado por preso que o Estado coloca dentro daquela unidade prisional. Isso é chamado, na nossa legislação, de um contrato de parceria público-privada. O nome técnico na nossa legislação para isso é concessão administrativa.